LFZ Consultoria, porque o agronegócio é o nosso negócio. Olá, seja bem-vindo a mais uma quinta-feira com Esgoda, no canal do YouTube Agrocanal LFZ Consultoria, um canal do YouTube, um canal do Spotify, para você que gosta de vendas, que gosta de marketing, para você que entende que o agro não para e que o agronegócio é o nosso negócio. Hoje, moçada, estamos aqui com meu amigo pessoal, Osni Garcia Júnior, essa figuraça aí que eu tenho o prazer de conversar hoje, formado em Bandeirantes, já é um baita de um começo da nossa história, é um falmiano, né? Em 87, eu formei em 85, nascido em Joinville. O Osni que teve uma trajetória belíssima aí e ainda está tendo, né, no agronegócio, começou em firmas de planejamento, né, lá sendo consultor, lá em Catanduvas, aí ficou 5 anos e meio na cooperativa Copavel, pegando experiência na distribuição com cooperativas, e aí foi para mais uma empresa que eu também trabalhei, nossos caminhos andaram meio juntos, né, a antiga Ciba-Geig, que virou Syngenta, ficou 25 anos de Syngenta, começando como RTV, saindo de lá como diretor de sementes, basicamente sementes de hortifruti, né, foi para Compass Minerals, né, ficou 2 anos lá, saiu como diretor de B2B, até ingressar no Grupo Lavoro, né, aonde trabalhou por 2 anos como diretor do Cluster Sul Brasil, até resolver tomar rumos diferentes na vida que vamos conversar a respeito. Osni, meu amigo, seja bem-vindo ao Agrocanal LFZ Consultoria. Obrigado, Zigoda, pelo convite. Para mim é um orgulho muito grande, né, participar dessa entrevista da LFZ. Sempre a gente tem muitas referências das suas divulgações, suas consultorias, e para mim é uma satisfação estar aqui com você. Obrigado. Osni, assim, ó, conta pra nós, cara, você é um cara que nasceu em Joinville, né, cara? Joinville não é uma cidade muito agrícola a princípio. O que que deu na telha de fazer agronomia aí lá para Bandeirantes, meu amigo, a nossa Falme? Me conte, tem alguém na família que veio do agronegócio? Que nem diz o outro. O que que pegou aí, cara? Por que que você foi pro agro? Ah, Zigoda, é assim, ó, é um pouco de destino e um pouco da infância, né? Realmente, meus pais não são do agro, né? Mas meu avô tinha uma granja, naquela época cultivava frango, né? Produzia frango, e isso foi parte da minha infância. E outro, eu acho que é um pouco do destino, né, Zigoda? Eu acho que à medida que a gente vai crescendo, vai tendo uma visão um pouco maior das oportunidades profissionais. Isso me levou a fazer um curso em Curitiba, né, na época do Dom Bosco, Zigoda. E lá, Lembro. né, lá existia já uma troca de experiência com alguns amigos e comecei a realmente me interessar, né, pela agronomia. E aí, quando eu fiz o meu cursinho, eu já tinha um pouco de destino, assim, de fazer agronomia, né, buscar o vestibular de agronomia para exercer a profissão. Certo. Assim, ó, a gente sabe, né? Eu fiz Bandeirantes, você fez Bandeirantes, é uma faculdade fantástica, ela ensina muita coisa pra gente, né? Principalmente no tempo que ela era FAUME, né? Era muito forte a agronomia lá, era um curso único, né? E você se formou e foi para uma firma de planejamento, uma consultoria lá em Catanduvas, mas assim, ó, a gente imagina que o cara quando se forma, ele não tem essa base para virar um consultor e tal. Como é que você se virou com isso, cara? Me conte. Zigoda, eu confesso te dizer, né, que quando eu entrei em agronomia, o meu grande desafio era comigo mesmo. Imagina, você está numa escola agrícola, né, uma faculdade de agronomia, e você não tem uma experiência, né? Então, quando eu conversava com meus colegas na faculdade, eles eram filhos de agricultor, eles já sabiam, né, dirigir trator, já sabiam falar sobre soja, milho, e eu nem conhecia um pé de soja.
Então, imagina, Zigoda, eu tive que fazer o meu autodesenvolvimento. Então, na época, né, eu procurei o departamento de fitotecnia e o professor, né, naquele momento é, tinha seleção, né, para fazer estágio, e no segundo semestre eu já comecei a buscar esse aprendizado dentro da faculdade, consegui fazer o estágio, e começou assim, né? Com vontade de aprender, com vontade de dividir um pouco do meu tempo escolar, com o meu tempo de usar a faculdade como uma prática no dia a dia. E assim se passaram 3 anos e meio, né? E foi na faculdade, com as oportunidades de estágio, que eu consegui ter, né, um pouco de segurança na profissão de agronomia. E aí sim, quando eu comecei a fazer as minhas entrevistas, eu já estava seguro que eu sabia o que fazer, né? Estava seguro de que eu teria condições de trabalhar na Exercer a profissão. exercer a profissão. Eu confesso para você que eu tô mais ou menos na tua linha, tava, né? Porque não tenho ninguém na minha família que é do agronegócio, nasci e me criei em Curitiba, posso dizer que fui para Bandeirantes como um agrônomo de asfalto, né? Soja para mim, não sabia nem o que era. Trigo, meu Deus, né? Ou seja, não sabia nada de nada. E aí, como é que você foi parar numa firma de planejamento? Quem é que te convidou para lá? Qual que foi a parada? Então, sempre no final das conclusões de curso, né, Zigoda, as empresas vinham até a faculdade e faziam entrevista, né? E eu fiz a entrevista na faculdade de agronomia, lá na FAUM, e lá tive a oportunidade de ser selecionado e começar as minhas atividades na Caterplan, na época, uma firma de planejamento numa cidade pequena, Zigoda. Mas pensa numa pequena, divide por 2 e divide por 5. Conheço Né? Catanduvas, cara. E hoje Então, ficou pior, né, cara? eu acredito que sim. Porque tem uma penitenciária de segurança máxima lá. Se aquela bandidada fugir tudo, não tem pra onde ir. Vão invadir as casas dos caras lá, né? Só para você imaginar, Zigoda, na época, eu entrei em Catanduvas e comecei nessa empresa de planejamento, né? E tem uma cidadezinha ao lado de Catanduva que se chama Três Barras do Paraná. E aí fiquei no primeiro ano lá e o Banco do Brasil de Catanduva foi para Três Barras. E aí o que Verdade. aconteceu? Osni, olha, você já está com um ano aqui com a gente e tal, você vai abrir o escritório de planejamento lá em Três Barras. Meu Deus do céu, pensa num frio de barriga, frio na barriga, Zigoda. Um ano de empresa, o Banco do Brasil, naquela época, dependia muito do agente financeiro, o Banco do Brasil era uma referência, né? Sim. E quando o Banco do Brasil foi para lá, o Osni foi para Três Barras do Paraná. Se do lugar pequeno, foi para um lugar menor ainda. E aí começou realmente um momento muito importante na minha vida, porque ali eu estava praticamente dependendo de mim mesmo, né? Claro que tinha o suporte de Catanduvas, mas foi com muita, né, dedicação que eu comecei a entender realmente os desafios que o agro impõe ao agricultor, né, e automaticamente às pessoas que atendem os agricultores. Você já estava casado, cara? Ainda não. Quando eu fui para lá, eu fui para Três Barras, aí logo de Três Barras, no finalzinho de Três Barras, estava solteiro e fui para daí numa oportunidade na Copavel, e aí sim, numa cidade maior, aí eu casei com minha esposa, né, na qual estamos aí há 40 anos juntos. Sua esposa é de Cascavel? Não, de Joinville, Zigoto. Ah, de Também de Joinville. Joinville. A gente já Mas, namorava antes, né? certo. Antes de entrar na faculdade, no período de faculdade a gente namorou e quando eu tive a oportunidade, ela estava fazendo faculdade em Joinville, como eu tive a oportunidade de ir para Cascavel, uma cidade que já tinha condições de também ela fazer a transferência da faculdade dela, a gente decidiu casar para Para ficarmos morar lá. O que que te namorando. motivou a sair de uma firma de planejamento, né, para ir para uma cooperativa, cara? O que que você pensou? Qual foi a base da tomada de decisão? Eu acho que isso pode É, ajudar muitos jovens aí que estão nos com escutando certeza. também, né, a entender quando a gente muda de empresa o porquê, né?
Boa pergunta, Zigoda. É assim, ó, quando você está no escritório de planejamento, o importante que você tem como background, né, é você ter um planejamento da atividade agrícola. Esse é um ponto. O segundo, prestar assistência técnica, só que o seguinte, não é uma frequência que eu entendia que deveria ter, né? E com o advento da oportunidade da Copavel, eu vi que eu poderia ter novas experiências em outras áreas, né? Entendi. Poderia ter experiência com produção de semente, poderia ter experiência com a própria gestão de pessoas, né? Eu, 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 as- eu acreditava que aquilo poderia me ampliar em termos de experiência profissional, né? E você foi para a Copavel para ser um agrônomo de campo, um consultor de campo? Exatamente. Quando eu saí da firma de planejamento, eu fui para a Copavel, eu iniciei como consultor de campo, tive uma experiência com sementes de soja e trigo, desafio puto, muito, assim, quando você presta consultoria e você está comprometido com o teu cliente, você vê algumas necessidades que o cliente tem, né, Zigoda? E na época eu trabalhava na cooperativa e trabalhava numa região na qual a gente discutia com os agricultores entendiam que a gente precisava de um entreposto lá, né? A cooperativa tem muito disso, né, Zigoda? Você conhece bem o sistema, né? E foi o meu primeiro, assim, desafio. Se o agricultor entende que era uma necessidade, a cooperativa entendia que precisava expandir, a gente construiu, né, com o background que eu tinha do escritório de planejamento, construímos um plano de negócio para expandir, né, para essa região que eu dava consultoria e foi aceito pela cooperativa de fazer essa expansão. Então, ali começou a parte técnica, fazer um mix com a gestão, né? E começou a me dar a oportunidade de eu ir para a gerência do entreposto, né? Mas você foi basicamente na Copavel para abrir um entreposto lá para o lado de Catanduva, as Três Barras, é isso? Não, não, em Cascavel mesmo. Eu Ah, em fui Cascavel para mesmo. fui como agrônomo de Cascavel, né? Mas em Cascavel tinha regiões na cidade mesmo que precisava de entrepostos. Foi assim um resultado de um trabalho em equipe, né? Eu fazia uma região, né, de Cascavel e é naquela região específica que foi aberto o entreposto. Mas quando Entendi. abriu o curso, eu já tive a oportunidade, inclusive, de assumir a própria loja de Cascavel. Olha que coincidência, cara. Você assumiu como homem de campo lá. O homem de campo em Cascavel e depois assumi a gerência em Cascavel. É. Então Osnei, foi. assim, ó, a gente sabe que, principalmente se a gente voltar no tempo, nós estamos falando de 30 anos atrás, 1990 aí, mais ou menos, até 2024, estamos falando de 34 anos atrás, né? O sistema cooperativista, ele era muito forte naquele sentido, até mesmo da parte social que uma cooperativa tem, compromisso e tal, e isso mudou muito ao longo dos anos, né? A gente pode até falar nisso depois, que hoje as cooperativas, não vou dizer que elas não tenham esse cunho social, mas elas estão muito mais agressivas, comercialmente falando, do que eram naquela época. O que que nesses teus 5 anos e meio de Copavel você traz como legado para a tua vida que você fala assim, pô, foi muito legal isso que eu aprendi lá, na passagem que eu tive lá. O que que ficou? Zigoda, assim, ó, quando você trabalha numa cooperativa, o que mais assim, que adicionou valor para mim foi a diversidade, né? Você tinha várias culturas, né? Você tinha um portfólio grande para orientar o agricultor, né? Você tinha semente, você tinha
herbicida, fungicida, inseticida, tratamento de semente, adubação foliar. Então, o portfólio fazia com que eu me desafiasse a estudar mais, né, sobre o que melhor eu poderia oferecer para aquela situação específica daquele cliente, com uma diversidade grande, né, porque tem agricultor pequeno, médio, regiões diferentes. Então, esse foi o primeiro ponto. Assim. O segundo ponto, a comercialização de grãos, né? Na época, inclusive, assim, pouco se falava em venda futura, tal, e a gente começava a discutir esse tipo de assunto, né? Mas imagina você falar em venda futura, né, praticamente há 30 anos atrás, né? Era Meu uma coisa Deus. assim que o agricultor ficava com medo, tal. Então, essa discussão, ela me fez, né, aprender mais que o produtor, ele produz, mas o jogo termina quando ele comercializa aquele produto final para gerar recurso para ele novamente investir, né, e seguir com os seus investimentos. E o terceiro ponto, eu acho que assim, Zigora, principalmente ali na Copavel, naquela época, Zigora, a gente começou com o dia de campo que virou o show rural Copavel. Que é um espetáculo aí à parte, né? Vamos assim dizer, hoje dentro do agronegócio brasileiro, né? E na época, Zigodo, eu acho que assim fica aqui uma mensagem, assim, uma forma de eu compartilhar um pouco do que você me perguntou. Você tem que acreditar que no que você está fazendo, você está fazendo o seu melhor para alguém, né? E na época a gente tinha um sonho que aquele dia de campo virasse um negócio grande, que é algo que realmente pudesse trazer um benefício para o agricultor comparar. Fomos na época no Farm Progress Show, né? Que pô, falar, nossa, o que é isso nos Estados Unidos, Farm Progress Show? E a gente olhava o nosso dia de campo e começamos a se interessar onde a gente poderia ser melhor do que a gente estava fazendo, né? Entendi. E isso foi motivando a gente para a gente olhava para algo visionário, que a gente imaginava que aquilo poderia ser feito, e olhava para o nosso dia de campo, falar, poxa, nós precisamos chegar num patamar, nós precisamos seguir nessa linha para trazer algo mais inovador, mais estruturado para os agricultores. Eu acho que esse foi um aprendizado muito grande que eu tive lá na cooperativa. Agora eu acho assim, falando um pouco do show rural, talvez naquela época vocês não conseguiam imaginar que ele ia ser tão grande quanto ele é hoje, né? Não, a gente queria chegar próximo, assim, o desafio era chegar próximo, né, ao Farm Progression dos Estados Unidos, mas eu acho que foi além, né, Zigoda, assim, hoje, em termos de organização, limpeza, né, estrutura, planejamento, eu acho que trouxe... Diversidade, né, de coisas que tem lá dentro para você ver na pecuária, na agricultura, na informática, na tecnologia nova que está vindo aí agora, né, na 5.0 e mais outras coisas, é muito diferente. Mas, Osni, assim, ó, você saiu de uma faculdade, você foi para uma firma de planejamento, você caiu sozinho na vida lá em Três Barras, e aí foi para a Copavel, como homem de campo, e daqui a pouco você passou a gerenciar pessoas, como gerente, né, do principal, vamos assim dizer, interposto sede da Copavel, dentro da casa, né, da sede da Copavel. E muitos olhares, né, não só da própria Copavel para você, como das empresas, e ao mesmo tempo você coordenando um time de agrônomos, que a impressão que eu tive quando fui gerenciar pessoas é que, por que esses agrônomos que eu estou liderando não fazem aquilo que eu fazia, né? Você ficou com esse sentimento ou esse sentimento não veio de você achar que, puxa, eu fazia isso, o cara não faz por quê? Você teve esse tipo de situação, de chegar a pensar nisso? As pessoas fazem, às vezes, algumas escolhas por conveniência, né? E toda pessoa tem, ela precisa
duas coisas eu vejo assim, né? Ela precisa estar comprometido com aquilo que é designado a ser feito, né? E buscar o autoconhecimento, né? E as pessoas às vezes ficam no meio do caminho, não querem se comprometer com aquilo que foi dado como desafio e não buscam o autoconhecimento. Espero que as coisas aconteçam de forma o tempo vai dizer quando que isso vai acontecer. Então, tive sim, e eu vejo assim, Zigoda, cabe ao gestor inspirar essas pessoas, né? Eu sempre falei assim, não existe pessoa ruim, não existe pessoa. Eu acho que precisa, de responsabilidade também do gestor, dar exemplos, né? Corrigir de forma honesta, né, as coisas que acontecem de errado. Muitas vezes o próprio gestor, Zigoda, acha que a pessoa está fazendo isso e não é de responsabilidade dele. Eu acho que não. Eu acho que a gente, como gestor, existem os dois lados, sabe, Zigoda? Você tem que dar a oportunidade para a pessoa desenvolver, ao mesmo tempo você tem que proporcionar isso, e aí sim, se isso não acontecer, aí você tem que até talvez fazer um desligamento e substituir essa pessoa. Mas fica aqui a mensagem, assim, existem pessoas que às vezes não sabem como se autodesenvolver e às vezes também tem pessoas que não sabem por que estão comprometidos. Você tem que mostrar o resultado final, o que é aquela construção de compromisso. E às vezes também existe a falha dos dois lados. Então, fica aqui um pouco do meu feedback sobre esse assunto. Ok. E aí, você recebeu um convite para sair, né, do lado, né, do distribuidor para ir para o fornecedor, para ir trabalhar na antiga Ciba-Geig, que eu ainda tenho até hoje no coração essa empresa, né? A Ciba, para mim, ela foi um divisor de águas na minha vida. A Ciba, para quem não sabe, né? A Ciba-Geig e a Sandoz, que eram duas empresas suíças, né, de químicos e também de saúde humana, elas se uniram, né, e virou a Novartis. E depois a Novartis se uniu com o ICI Zeneca para virar o que é a Syngenta de hoje. Então nós vivemos a história inicial, eu vivi a história inicial somente da Ciba-Geig. Um ano antes dela virar a Novartis eu saí, e você participou por todo esse processo. Quem é que te chamou para ir para a Ciba, cara? Uma pessoa que eu admiro até hoje, que você também admira, que foi o João Paulo Zampieri, né, Zigodas? É uma figura, esse João Paulo Zampieri. Inclusive o João Paulo, um abraço, João, tá no nosso canal, Canal LFZ Consultoria, fiz uma entrevista com o João, é uma figura, né? O ser humano ímpar aí, em termos de agricultura. O João foi meu par de área, ele começou lá em Ubiratã e eu em Palotina. Depois eu fui para Toledo, ele virou meu chefe, daí eu fui para outros caminhos e tive um prazer muito grande de trabalhar com ele. João Paulo é uma figuraça, é um cara de criatividade muito forte. Ele te chamou para vir trabalhar na Ciba-Geig, então, para fazer o que, Osni? Me conte. Zigodas, você falou a palavra mágica, assim, né? O primeiro ponto de cooperativa, né? Eu trabalhava com agricultor, vendia os produtos e o fornecedor. Como que é o fornecedor? E eu comecei na época justamente tentar entender os fornecedores, né? Porque cooperativa, você sabe, tem vários fornecedores, né? O nível de agricultores e tal. E quando houve esse convite, né, me encantou, né, porque você conhecer o fornecedor. E lembra que eu comentei contigo, Zigoda, lá no início da minha carreira, quando eu estava fazendo estágio, eu trabalhei na União Carbide. Ei, Trabalhou na olha, União cara, Carbide. na União Carbide como estagiário, né? Eu falei, nossa, olha a oportunidade chegando novamente para eu conhecer o outro lado, né? E aí sim, fui convidado, saí de gerente para voltar a ser RTV de campo na Ciba-Geig. Em E a Cascavel pergunta mesmo? em Cascavel mesmo. E Que a ano era pergunta isso, Osni? quantos anos?
Era em 89, 1989. Eu tava na Ciba, Estava na Silva, acho que Toledo, não, em não, Palotina e depois não Toledo, lembro, né? né? Toledo, exatamente, é isso aí. E Foi aí, e sensacional, aí né? você ficou como RTV lá, né? É, como é que você foi recebido? Porque você era o cara que trabalhava na Copavel, era o gerente do entreposto sede e passou a ser, né, um RTV da Ciba-Geig dentro de Cascavel, aonde a Copavel era seu cliente. Não deu ciúme de homem aí, não deu nada, você foi bem recebido, como é que foi isso? Sempre tem tem um Pareto aí, né, Zigoda? Tem Ah, uma turma que te aceita imediatamente, tem uma turma que realmente fica, poxa, agora o Osni está aqui, trabalhando como fornecedor e tal, e tem aquele que é o ciúme de homem e dificilmente vai mudar, né, Zigoda? o cara me Aí, sacaneou, né? Me aí largou. não tem o que fazer, né, Zigoda? Certo, Mas eu sempre assim, tive comigo que você tem que fazer o correto, né, o certo, né, trabalhar da forma mais honesta, com foco em resultado, tentar buscar o teu melhor. E assim, foi naturalmente, né, que as coisas aconteceram com os clientes da região, e na época ainda, Zigoda, existia ainda o meu tempo também era dividido com a revenda. Então, imagino, sair da cooperativa, né, para trabalhar parte do meu tempo com a cooperativa e parte do meu tempo com revenda. qual era a Aí, revenda que você trabalhava na época? Você lembra? grão fértil, do Paulo Roberto Madruga. Madruga, É, que não era fácil de lidar com Madruga, né, cara? nada Madruga fácil. era muito rápido de raciocínio, um comerciante fantástico, né? A gente, para falar a verdade, a gente aprendeu coisas com Madruga, né? Muita coisa. Pessoa, assim, É, de um foco comercial grande, né? Era visionário, né? E aquilo coloca a gente nos desafios, né? certo, Então, eu vinha num foco mais de cliente técnico, né? E naquele momento eu tive que buscar um equilíbrio na área técnica com a área comercial, né? Que é mais um ponto aí das experiências que a gente vem conversando, né, Zigoda? Você vai, à medida que você vai tendo novas experiências, você também vai criando, né, novos valores, né, que é importante para a gente como profissional, né? certo. Assim, ó, uma coisa é quando você está trabalhando dentro da cooperativa e você está, como diz o outro, do lado de lá, né? Você, não vou dizer que você está nadando em berço esplêndido, né? Mas é um pouco mais cômodo de quando você está como RTV, que você tem que acabar convencendo o teu canal de distribuição a comprar o teu produto, né? E quando você está como distribuidor, é você que define o produto que você vai trabalhar, porque você tem um leque muito grande de empresas para trabalhar, e você tem um portfólio muito grande de produto para oferecer. E quando você vai para o fornecedor como a Ciba, você só tem um portfólio. Isso foi um choque ou não? Foi um choque. Eu digo assim, ó, Zigoda, e eu sempre dividia com os colegas que me perguntavam algo bem parecido com o que você está me comentando. Você tem você sai de um generalista para ser um especialista, né? Então, o que que acontece? O que que é de certo e errado? Não tem nem certo e errado. É que você aprofunda mais a sua discussão. E aí, quando você vai falar especificamente no portfólio de fungicida, por exemplo, que era forte, né, Zigoda? Ciba era herbicida para milho, né? E praticamente fungicida na época para trigo e depois, com o advento aí da ferrugem, virou uma oportunidade grande para soja. Mas nós realmente éramos especialistas e estudava muito, mas muito. Por quê? Você tinha que falar sobre o teu produto com profundidade, porque senão o agricultor ia escolher qualquer um, né? E aí você tinha que realmente ter uma argumentação muito forte, né? Você tinha que trazer benefícios, trazer realmente
valores que realmente ele pudesse escolher pelo teu produto. E você dependia daquele produto para fazer o teu negócio. E é uma experiência muito boa também, né, Zigoda? Porque ali começa uma nova fase, né? Uma nova fase de conhecimento mais técnico de moléculas, de composições, de misturas, né? E aí você tem uma preparação diferente do que eu estava tendo até então. Assim, ó, você falou num ponto crucial, né? Que hoje eu digo que eu resumo meu treinamento de vendas em uma palavra, que é estude. E naquele tempo, a antiga Ciba-Geigy fazia nós estudarmos muito. A gente tinha maratona técnica, a gente tinha prova, né, cara? Tinha que estudar, o nosso chefe batia pesado. Você acha que isso hoje, nos dias de hoje, ainda continua a ser um grande diferencial para você ser melhor recebido pelo produtor? Não tenho dúvida, digo, não tenho dúvida nenhuma. O produtor quer, ele quer saber algo mais do que ele já tem no seu dia a dia, né? Ele se interessa pela informação, porque a informação vai ser é uma decisão muito importante para ele dentro da atividade dele. Então, quando você traz uma informação técnica aprofundada e com coerência, né? Sem aquele empurra, mas com coerência, né? Você faz o diagnóstico, identifica realmente a necessidade do cliente para levar uma oferta que gera valor, ele vai fazer, ele vai com certeza tomar uma decisão nesse sentido. Então, eu não tenho dúvida disso, né? O profissional ele tem que ter conhecimento profundo do produto dele e, lógico, né? Não tão profundo dos concorrentes, mas ele tem que ver onde que está o seu diferencial competitivo. Assim, eu acho que guardadas as devidas proporções, eu tenho notado ao longo desses anos que eu estou com 18 anos com treinamento, Sosni, é que a impressão que eu fico é que o RTV, seja no fornecedor ou na distribuição, ele não estuda mais, cara. E você, vamos falar de um modo geral, né? Vamos falar da regra, que é 80% e não os 20% da exceção. E você que teve, por último, trabalhando dentro de um grande grupo de distribuidores, né? Que nós vamos falar depois, que é o Grupo Lavoro, você ficou com esse sentimento, que esse conhecimento do cara caiu muito? Caiu o Zigoda e é uma preocupação que eu sempre trazia, né, para o grupo, né? Hoje a gente tem pessoas que querem levar valor ao cliente e aí fica difícil, porque aí a diferença vai se tornar preço. E não existe empresa que consiga sobreviver, não conheço, tá, Zigoda? Que toda vez que vai se discutir, você vai ter que discutir um comparativo de preço menor do que aquilo que você pode atender o seu cliente. E aí, sem resultado financeiro, você não tem uma longevidade no seu negócio, né? Então, é Ou uma seja, preocupação. você nunca vai ter o melhor preço sempre. Não. Eu diria o seguinte: conhecimento uma fonte inesgotável, né? Você não pode parar nesse sentido, né? Por onde assim o profissional ele esteja, ele sempre tem que procurar, independente, né? Eu tive no planejamento, eu sempre buscava, ia para saía do meu dia a dia, ia para outros escritórios de planejamento, conversava com o agricultor, ia na prefeitura, o que a prefeitura está precisando, tentava conversar com os influenciadores para saber aonde que eu estava, se eu estava indo no caminho certo, não estava. Mesma coisa na cooperativa, né? Nos momentos que você tinha de oportunidade de interagir com o diretor ou com outros colegas teus que faziam outras regiões de gestão. Poxa, o que está acontecendo lá? Você tem que ser um pouco de curioso, sabe, Zigoda, para você, para o teu armazenamento de informações, ele possa se tornar uma fonte de avaliação se aquilo que você está fazendo está indo para o caminho certo, ou todos estão indo para um lado, está indo para o outro, por que você está indo para o outro lado.
Então, você tem que ter interesse pelas coisas, sabe, Zigoda? E aí vem a parte de que eu sempre, né, e o Zigoda, você tem toda a razão, a Ciba, putz, se tem uma coisa que a gente respeita, é o foco no cliente e a capacidade que ela tem de promover o desenvolvimento dos profissionais, né? Sempre colocando isso como desafio das pessoas, né? Osni, você ficou quanto tempo de RTV em Cascavel? De RTV em Cascavel, eu fiquei 2 anos e meio. E aí você foi para outro lugar, para outra Pra, função? Como é que foi? O que que você foi fazer? Fui para Passo Fundo, né? Assumi uma gerência regional lá em Foi Passo Fundo, lá com a gauchada, tchê. lá com a gauchada. Foi, meu, um presente que eu tive, sim, no início da minha carreira dentro de multinacional. Você Né? respondia para o João Paulo ainda? E respondia para o João Paulo. Entendi. Respondia pro João E Paulo. foi lá para tocar quantos RTVs lá? Ah, Zigoda, eu vou dar um chute aqui, entre 8 a 10 profissionais, né? Bastante, né? Bastante. É, E e o, aí é muito diferente, Osni, você gerenciar 10 RTVs que aí dentro tem gente pleno, sênior, né? Tem especialista, né? E você foi um gerente dentro da Copavel, mas era no sistema aí de distribuidor e você foi para ser um gerente regional no fornecedor. Como é que foi essa pegada? Foi cobrado por alguém, teve que se impor, porque você chega saindo de RTV para regional, com pessoas que até ontem eram seus pares, vamos assim dizer. Como é que foi essa mudança, cara? Zigoda, vou falar uma coisa para ti, assim, a gente tem que dar exemplo sempre, né? E exemplo positivo, evidente. Primeira coisa que eu fiz é entender cada um desses profissionais, né? Qual era realmente a sua inspiração como profissional, a sua história na região, conhecer as pessoas com mais detalhes, tanto da vida pessoal, pouco, né? Você nunca pode entrar na vida pessoal, mas é importante você saber né, um pouco da sua vida pessoal e 95% da sua história como profissional. Essa foi a primeira coisa que eu fiz. Segunda coisa que eu fiz, Igoda, ir nas áreas dessas pessoas, né? Preciso conhecer o que essa pessoa está entregando de resultado para os seus distribuidores, quais eram os seus distribuidores, quem era quem dentro desse processo, e esse foi o segundo ponto. E o terceiro ponto foi montar um plano, né, com individual com cada pessoa e também com a área de acesso, porque ser gestor de pessoas dentro de uma região que eu não conhecia e olhar para esse mercado, você precisa saber entender o acesso ao mercado. Não tem como. Então, qual era o meu acesso? Meu acesso era através dos profissionais, que na época a CIBA tinha, o meu acesso era através dos distribuidores que ali estavam e aonde estavam as oportunidades dentro de acesso. Então, a gente fez um plano, né, dando uma visão já, na época, de 2, 3 anos, né, não muito longe disso, porque nós, né, somos da área comercial, da execução, junto com a estratégia da empresa. E então eram esses componentes que eu comecei a trabalhar para que eu gerasse confiança com as pessoas que eu estava ali trabalhando, Zigoda. Então é um pouco disso que eu comecei e assim que eu iniciei gerando, né, esse entendimento para as pessoas confiarem no trabalho que elas estavam tendo comigo e eu podendo, né, mostrar para eles que além da onde a gente estava, a gente tinha um caminho muito positivo para seguir para frente com a estratégia da empresa na época. A gente sente hoje que parece que o gerente regional do fornecedor ele não tem mais esse tempo, né? De ir para o campo, eu não sei o que aconteceu, se as tarefas aumentaram tanto, mas parece que esse trabalho de ir para o campo, a dividir isso que você falou, para entender melhor, ele não está tendo
tempo para fazer isso. Você acredita que isso está dessa forma? É, eu diria o seguinte: mesmo que o tempo seja menor pelo advento do computador, a gente sabe de tudo isso, mas você tem que fazer a sua agenda. Você é dono da sua agenda. Não vamos ter, porque é muito fácil a gente justificar o não fazer por as decisões que a gente faz que não estão alinhado com o que a gente precisa fazer, né? Então eu vejo assim, eu sinto realmente que existem novos fatores influenciando o nosso tempo, mas a partir do momento, Zigoda, que você coloca na sua agenda que você vai na quinta-feira às 3 da tarde visitar o cliente A na região X, você tem que estar comprometido com aquilo. Então, por mais que interferências venham, você tem que recusar, né, na medida de forma honesta e quando possível, mas faça a sua agenda que você vai encontrar o seu tempo. Entendi. Então, é um pouco disso, eu vivi também isso, né, Zigoda? A gente pegou essa transição que a gente era mais livre ao campo, né, a gente só encaminhava aí uma vez por, por mês os nossos pedidos, e hoje não, hoje tem uma demanda maior. Só que é o seguinte, aproveite melhor o seu tempo e faça a agenda acontecer conforme você está planejado. Eu diria que seria dessa forma que a gente pode lidar com essas interferências que a gente tem hoje. Sim. Osni, eu tenho notado o seguinte, né? Eu trabalho demais nos sistemas de distribuição, cooperativas e com revendas, e a gente vê que hoje tem revendas, tem cooperativas com faturamentos extremamente fortes dentro do Brasil, né? E o que que eu noto, né? Que você tem um time de campo e muita revenda de insumos, muita cooperativa, tem aí 8, 10, 15, 20 filiais, e na verdade você tem um gerente de filial, tá? Seja da revenda ou seja da cooperativa, que ele tem vários compromissos lá dentro. Se essa filial, essa interposto cooperativa, filial de revenda, recebe grãos, recebe insumos, esse gerente ele tem o compromisso, né, de receber grão, do armazenamento, ele tem compromisso com a lenha que chega lá, ele tem compromisso com os funcionários administrativos, ele tem compromisso até com a diarista que limpa o banheiro, ele tem o compromisso de cuidar de tudo isso aí e ao mesmo tempo está cuidando do time comercial. Ou seja, na minha percepção, parece que ele não está cuidando tanto quanto deveria. Ao passo que quando você tem um gerente regional, como você foi, de um fornecedor, ele está focado especificamente no resultado, na meta, saindo com o cara. E a impressão que eu tenho é que muitas dessas revendas, essas cooperativas, perdem um pouco de efetividade quando ele não tem mais, parece, o domínio, né, sobre esse time para poder acompanhar, porque teoricamente um gerente ele deveria ter pelo menos 4 pilares, que é contratar, treinar, acompanhar e avaliar. Você acredita que isso está se perdendo nesses pontos de distribuição? Eu vejo assim, ó, à medida que as demandas acontecem de forma bem diversificadas, a gente não vai conseguir fazer tudo. A gente tem que ter consciência disso. Então, dois princípios são fundamentais para você tratar esses pontos de muitas demandas ao mesmo tempo, de formas diversas. Primeiro, contrate pessoas que você realmente confia e que essa pessoa esteja de forma genuína comprometida com aquilo que você tem que fazer. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, fale o necessário. Gaste o seu tempo naquilo que realmente você precisa saber naquele momento. E deixa a coisa acontecer, cara. Você não precisa ficar cuidando todo dia, ir lá, ver se o cara está fazendo certo. Se você delegou e você contratou a pessoa certa, que está comprometida,
Dimensione. Parceiro, você mexeu numa ferida grande, que é achar pessoas. O pessoal fala para mim, Osni, que ele não acha mais essa pessoa que está querendo. E aí, se ele tem que contratar um recém-formado, um trainee, ele não tem toda essa habilidade. Concordo plenamente com você, mas como é que faz quando não tem toda essa habilidade? Mas treinamento, não tem jeito, inevitável. Treinamento. Quando eu fui como gerente, a gente estava conversando com o gerente de Passo Fundo, né? Eu era o cara mais novo do time. O gerente era o cara mais novo do time. Qual que é a primeira percepção que todo mundo tem? Olha para mim e fala: putz, esse cara não Não tem vai jeito, tocar. esse cara não vai dar conta. Então, assim, Zigona, nunca a gente vai estar pronto para tudo que a gente tem de desafio, né? O que a gente precisa é ter pessoas com vontade, com iniciativa, né, que queiram fazer. Eu peguei jovens aprendizes na minha jornada profissional que em meio ano o cara se tornou um profissional já Top. capacitado para fazer as coisas, tal. Não tem jeito. Hoje não tem as coisas mais prontas, né? Hoje a gente usa micro-ondas, a gente usa coisas já vem, pô, e aí? Né? Como é que é o sabor? Mesma coisa no nosso dia a dia, né? A gente não tem as coisas prontas, e aí você tem que ter, né, realmente coach, feedback, né, fazer aquilo que a gente entende que é preciso saber fazer junto com as pessoas. Tem que ter consciência, essas pessoas não estão prontas e você precisa de um tempo, né, para desenvolver elas. E é o mercado, Zigodo. Então não adianta a gente ir contra o mercado, né? Não adianta chorar. Essa é a realidade? É a realidade. O que você vai fazer? Aquilo que você pode fazer, não é? Dar oportunidade para a pessoa aprender, reconhecer, motivar, incentivar e fazer com que a gente consiga ter, pelo menos ao médio e longo prazo, esse banco de pessoas para você ir substituindo e preparando as novas pessoas para o seu negócio. Entendi. E de gerente regional, você foi para que função dentro da antiga Ciba? Para onde você foi? Como é que foi essa carreira aí dentro? Eu fiquei 3 anos em Passo Fundo, e em Passo Fundo, assim, uma das coisas que me incomodava, né, era o cliente, né, na época o distribuidor, sendo ele revenda cooperativa, não não seguia a estratégia. Isso é uma coisa que sempre me incomodou profissionalmente, né? Se o Zigoda fala para mim, ó, Osni, a nossa estratégia é sair do ponto A, ir para o ponto B, os nossos desafios são esses, o nosso conceito de que a gente vai ter que ter é isso dentro da consultoria e tal, eu vou seguir a estratégia, porque é aí que a gente vai ter sucesso. E na época, Zigoda, tinha alguns canais que não seguiam a estratégia. Na época ainda era Ciba, depois Novartis, né? E eu fui conversando claramente com esses canais, de total transparência. Falei, poxa, a gente está falando que é importante ir para a esquerda. Você está indo para a direita, a sua estratégia como distribuidor e a minha não, e a da Ciba na época, não estão indo no mesmo caminho, então não tem longevidade, né? E eu procurei entender quem estava proposto, né, a seguir a estratégia da Syngenta, na época, o Novartis, que era importante para que a gente gerasse valor ao cliente. Com isso, fizemos, junto com a equipe, né, uma mudança importante nesses. Claro que foi construído, né, ano 1, ano 2, ano 3, e isso me deu uma oportunidade na época, Zigoda, que a empresa estava criando uma oportunidade na área de marketing multichannel, né? E aí eu fui convidado para ir para Londrina trabalhar no acesso ao mercado. Né? Explica para mim, marketing multichannel é o responsável pelo go-to-market, responsável pelo acesso ao mercado. Ok. Né? E como na época o Rio Grande do Sul, Passo Fundo, teve esses exemplos, né? O time conseguiu construir um acesso ao mercado bem alinhado com a estratégia da companhia, a companhia identificou que eu tive
que o time, né, teve isso através da minha liderança e me convidou para trabalhar no acesso ao mercado, né, em Londrina, e aí eu aceitei para esse novo desafio. Quanto tempo ficou nessa função daí? E 2 anos, Zigoda. E daí 2 anos. galgou outra função? E aí eu fui convidado, como no acesso ao mercado você trabalha com clientes, trabalha com bastante distribuidores, começa a fazer os planos de distribuidor, você começa a trabalhar muito com a área financeira, com a área de estratégia, né, com a área de administração. Então, ali comecei a entender um pouco das áreas que dão suporte à área comercial, né? Então, eu saí da frente comercial e comecei a interagir com outras áreas, que até então não era tão presente. E na época, daí eu fui convidado para vir para São Paulo, para trabalhar na área de operações Brasil, O que né? fazia na hora de operações? Explica Então, para a galera aí, o que se fui fazia convidado, lá? fui convidado na época também que você conhece bem, o Laércio Giampani, né? Figuraça. Tá me devendo, Larcião. Vou te pegar numa entrevista ainda. Então, a área de operações, ela define a lista de preço, né? Junto com a área de marketing, né? Ela comunica as coisas para a área comercial, para ela operar, né? Então, olha, os juros, vamos cobrar juros de quanto? Qual é o prazo de vencimento das nossas operações, né? Você tem a estratégia, você tem divisão de produtos, Foi morar em São Paulo ou continuava em Londrina? fui morar em São Paulo, fui morar em São Paulo. A mulher que sempre sonhou em ter uma cozinha planejada como a minha dificilmente tinha, porque a cozinha planejada não dava certo em lugar nenhum. A gente comprava uma cozinha branca, moçada, e aí a gente ia emendando ela. Em alguns lugares nós cortávamos, em outro lugar nós emendávamos, né? É isso mesmo, Zico, aconteceu isso mesmo, cara. Exatamente. E E a assim cozinha foi. tinha que ser branca para facilitar, né? Tinha isso tudo, né, E aí Zico? você foi para São Paulo. Ficou nessa área de operações quanto tempo? Fiquei 3 anos na área de operações, Zico, em São Paulo. E aí E apareceu aí, outra oportunidade. e aí eu rodei o Brasil, né, na área de operações, trabalhava com o Brasil, né, todas as regiões do Brasil, oportunidade de conhecer experiências diferentes de agricultores, regiões diferentes, cultura diferente, café, é, algodão, né? E essa experiência que eu tive a nível nacional, eu fui convidado aí para ser responsável na área de B2B, dentro Olha aí. da, da- dentro da Singenta na Pô, época, né? fantástico isso aí, né, cara? Quanta bagagem, quanta experiência, quanto conhecimento em coisas diferentes, né, cara? Isso aí não tem preço, meu amigo. B2B, né? Explica um pouco para os mais novos que não conhecem o que é um B2B. B2B é assim, ó, existe o distribuidor, né, que vende ao agricultor, existe o cliente Otto, que a Singenta usa muito bem essa terminologia, que a principal fonte dele é a produção, né, e existe o B2B, que é uma venda que os produtos da Singenta eram vendidos diretamente a uma empresa, né? Ou seja, essa empresa ela vai e agrega um valor. Vou dar um exemplo. A Singenta vendia para usinas, isso é um B2B. Por quê? A usina ela vende o álcool que é processado. Ela planta a cana, né? E vende a cana não, industrializa a cana, moe a cana e gera o açúcar ou o álcool. Então, B2B é uma empresa, é uma negociação de empresa para empresa. No Entendi. caso do agro, né, tem grandes empresas, Iraimagem, né? Na época, a gente vendia seed care, né, para as empresas de sementeiras.
Isso é B2B, é fazer uma negociação de Syngenta com uma empresa que processa a sua produção. E depois disso, qual foi a próxima experiência dentro da Syngenta? Depois disso, Zigoda, como eu trabalhava com cana na época, eu tive uma oportunidade de trabalhar na matriz, fiquei 6 meses na Suíça, né? Olha que maravilha, cara. Era também fazer uma parte, assim, de um desafio que eu sempre... Feedback, coaching, isso aí é muito importante. E muita gente, às vezes, não vou fazer feedback, coaching. Eu fazia isso com os meus gestores, na época, com o meu gestor, e eu sempre deixava claro, né, que eu gostaria de conhecer um pouco dos negócios fora do Brasil e, se desse oportunidade, até na matriz da companhia, né. Você estava com inglês fluente? Estava com inglês em desenvolvimento, né, não era fluente ainda, né, e lá sim eu tive a oportunidade, né, de avançar mais ainda no meu inglês e conhecer os desafios da matriz, né, onde É, que tem isso é muito importante, José. Eu falo para a gurizada que se você pretende uma carreira ascendente, buscar outros espaços dentro do agro, dentro do fornecedor, principalmente, o inglês é fundamental. Se você não falar inglês, você dificilmente vai buscar isso aí. Se você não tivesse o mínimo de um inglês aí, não teria ido para lá, né? Não, sem dúvida. E na época, assim, eu acho que você tem que assumir que esse investimento é algo que vai te proporcionar não só na carreira daquilo que você faz, mas a experiência de conhecer novas culturas, Igoda, né? Para ter uma ideia, assim, onde eu trabalhava tinha indiano, tinha francês, tinha inglês, tinha suíço. Isso também é muito importante. Às vezes a gente vai para, né, vai para a Itália e fala, poxa, esse cara aí é grosso, né? Fala alto e tal. Pô, você tem que entender a cultura das pessoas, né? Então, como um exemplo também aí de vida, nunca a gente deve julgar as coisas que são feitas em outras regiões ou outros países, né? Primeiro tem a humildade de conhecer a cultura das pessoas, né? Aí você vai poder entender também as pessoas de uma outra forma. E isso Entendi. foi uma oportunidade grande que me despertou, assim, poxa, antes de julgar, tenta aprender, né? Que vida que essa pessoa tem, como que ela é, da onde que ela é. Isso é muito importante para quem é um profissional que busca, né, novas oportunidades de negócio. E aí voltou para o Brasil e foi para ser diretor aí de hortifruti, é isso? Sim, voltei, fiz um projeto de HF em acesso ao mercado, revisitamos o acesso ao mercado no Brasil, de HF, e aí teve outras oportunidades também, mas por último, vamos dizer assim, eu fiquei um pouco na época a gente também, a Syngenta criou os crop heads, né, que eram responsáveis por culturas, né, e na época eu fui com crop head café e HF, e depois responsável por sementes de vegetais, que foi a minha Entendi. última posição na companhia. E o que que deu de sair da Singenta para Compass, cara? Qual que foi a pegada aí? Então, químico, semente, e existia, né, Zigota, uma oportunidade que ainda não existia na minha carreira, que era trabalhar com fisiologia e nutrição de plantas, né? E você sabe que, vamos pegar aí há 8 anos atrás, mais ou menos, né? 7 ou 8 anos. Essa era a bola da vez, né? As pessoas falavam em fisiologia e nutrição, as empresas crescendo e tal, e a Compass, através do Paulo Cal, que também você deve lembrar dele, né? Me convidou e para mim foi assim, outro presente que eu recebi dentro da minha carreira, de conhecer mais profundamente, né? Fisiologia e E o nutrição que de que você foi plantas. fazer na Compass? Trabalhei na área de marketing por um ano, né? Redesenhei o acesso ao mercado pela experiência que eu tive
tanto principalmente na Singenta, né, Zigoda, é uma escola em termos de acesso ao mercado, pude Certo. trazer essas experiências para as pessoas, né, e para a companhia. Redesenhamos o acesso ao mercado e depois de redesenhar o acesso ao mercado, um ano depois, eu fui convidado para atuar na área de B2B, pela experiência também que eu tive na Singenta, mas bem diferente, né, Zigoda? Daí era vender ingrediente ativo para empresas de nutrição comprando ingredientes ativos, e aí é um processo industrial muito grande, né? É uma experiência muito interessante também, compras hoje sério, né? E aí resolveu voltar para o mercado do distribuidor, para o Grupo Lavoro. Exatamente. E aí foi o advento de eu querer voltar para Joinville, né? As coisas vieram juntas, né? Minha esposa, né, que sempre esteve me apoiando, sempre teve nessas mudanças, né, Zigora, que você sabe que não é fácil, né? Você Não, tem que ter tem que ser autoestima, parceira, né, para encarar. tem que ser parceiro, tem que ser parceiro. Eu tenho uma gratidão muito grande por isso. E na época, minha esposa tinha feito uma nova faculdade e eu estava com meu pai também doente em Joinville e eu decidi vir para Joinville, né? Saí da Compass, minha esposa na época também não estava bem de saúde e eu falei, não, eu acho que chegou a hora, né, Zigona? Chegou a hora de eu ficar mais próximo da minha família, do meu pai, e a minha esposa seguir com uma carreira de dentista aqui em Joinville, as irmãs dela são dentistas também. E nesse movimento de vir para cá, eu fui convidado, né, no mercado, né, através dos colegas, falaram, pô, Zin, você está indo para Joinville e tal, tem uma oportunidade, você não quer fazer uma entrevista na Lavoura? Eu falei, faço, só que é o seguinte, eu estou indo para Joinville, e eu vou me estabelecer em Joinville, né? Se tiver a oportunidade de morar em Joinville, eu faço a entrevista e seguimos. Bela oportunidade também, Zigoda, de trabalhar numa empresa com uma determinação e um foco em resultado financeiro e olhar para a alavancagem do negócio que é admirável, assim, sabe? Você saiu faz quanto tempo da Lavoura? Acho que faz um ano e meio, A gente está basicamente. ouvindo aí, Osni, vou fazer uma pergunta aí, se você falar assim, esgodece eu pulo, não vou responder? Não responde não, mas vou Tá. fazer uma pergunta difícil. A gente está vendo aí esses grandes grupos sofrendo muito no mercado aí, eu vi aí um dos grupos aí com 82% da queda das ações aí, né, na bolsa e tal, e passando por situação difícil. O que que você acha que está acontecendo? Eu vivenciei esses praticamente aí quase 3 anos que eu fiquei na Lavoro, eu vivenciei coisas muito boas e outras bem desafiadoras. Eu diria o seguinte: uma é o mercado, né, Zigoda? Não se nega que há 2 anos atrás a soja estava a R$ 200, 2 anos se passaram, a soja hoje está 120, R$ 125, né? Isso é um ponto. Segundo ponto, a própria expectativa, né? A expectativa, de uma forma geral, quando a soja estava nesses patamares, né? Não só as revendas, como os próprios fornecedores criaram uma expectativa grande, né? O advento também da guerra, com a falta de adubo, existiu alguns estímulos que o mercado se projetou num crescimento rápido, né? Aconteceu no primeiro ano, mas no segundo ano, toda a expectativa que a guerra ia criar uma ruptura grande e tal, o mercado se adaptou já rapidamente. E as empresas aumentaram os estoques, né? Os fornecedores aumentando o estoque, automaticamente os grandes grupos começaram também a assumir esse estoque no campo e as demandas não aconteceram como deveria acontecer. Esse é um ponto, Zigoda, que afetou todo o mercado.
Outro ponto na minha avaliação, as empresas, elas, né, os grandes grupos, elas buscaram exercer uma força muito grande em expansão dos negócios já existentes, né? Então você tinha lá uma empresa adquiria né, um grande grupo, adquiria uma revenda médio ou grande, tinha lá 15 pontos de vendas, não, vão aumentar para 20. Isso não é assim fácil, Zigoda. Ah, eu sempre levantei uma bandeira que a gente tinha que fazer muita análise, muito detalhes, avaliar muito bem essas expansões, porque eu sempre tinha uma teoria assim, poxa, se aquele distribuidor que estava 20 anos, 30, 40 anos no mercado, ele não expandiu dessa forma, o que que nós poderíamos fazer de diferente, né? Então, eu acho que assim, o segundo ponto, uma foi o mercado, segundo ponto, querer expandir rapidamente, sem muito, às vezes, critérios, né? E o terceiro ponto que eu acho assim que está acontecendo e isso é uma coisa que também deve se levar bem em consideração querer fazer mudanças de pessoas e de modus operandes daquela empresa que você está adquirindo. É um risco muito grande. Você tem que ter um, um momento de transição. O que que eu estou dizendo? Ah, uma grande multinacional compra a agroconsultoria LFZ. Não, Zigoda, agora que você estava fazendo assim, nesse modus operandi, a gente vai mudar totalmente. A gente vai fazer assim, porque é importante fazer assim. Cuidado, né? Eu sempre discutia e a gente sempre tratava de forma seguinte: qual é realmente o movimento que a gente tem que fazer sem criar ruptura nos clientes? Qual é a ruptura que a gente tem que fazer sem criar ruptura? Qual a mudança que a gente tem que fazer sem criar ruptura em fornecedor? Então, não pode, de maneira alguma, ter rapidez para tomar decisão de fornecedor, de clientes, de modos operantes e de pessoas. Cuidado, né? Então, eu acho que esse é vamos dizer assim, era a minha bandeira dentro da empresa que eu trabalhei, na Lavoro, né? Fui muito respeitado por isso, né? Muitas discussões nós tivemos por isso, e eu acho que esse que é um ponto Crucial aí. risco que existe nessas grandes empresas, que querem mudar Entendi. muito rápido, sem um processo de transição, sem um entendimento, né? Até porque você mudar hoje, Zigoto, você pega o teu celular, muda o teu celular, compra um novo celular. Putz, você perdeu alguns contatos, você perdeu aquele modelo que você tinha, você cria uma ruptura muito rápida, né? Então, o que que você tem que fazer? Pô, qual é o celular que eu vou comprar? Que tipo de celular? E assim na agricultura, né? As inovações, as mudanças, elas têm que ser feitas com critérios, com coerência e consistência. Senão você Entendi. vai ter grandes rupturas. Osni, nós estamos indo aí para mais de uma hora já de conversa, e é o padrão das nossas entrevistas, e eu gostaria de finalizar o nosso bate-papo entendendo que o Osni saiu desse mercado e foi para uma vida aí, uma carreira solo totalmente diferente, né? Tá virando, né, um pecuarista em Joinville, está buscando qualidade de vida diferente, está indo para alguns projetos novos. Essa tomada de decisão foi difícil, Osni? Muito difícil, Zigoda. É muito difícil. Ela é difícil e ao mesmo tempo prazerosa, né? Porque a hora que você define, né, que você já deu a sua contribuição nas empresas que você trabalhou, né, a hora que você se sente agradecido pelas empresas
que você trabalhou, que gerou resultado, e você teve um benefício grande como desenvolvimento de profissional, né? Você mudar para fazer alguma coisa sua ao mesmo tempo difícil, mas ao mesmo tempo prazeroso. Eu acho assim, como tudo na vida, chega um momento que você tem que definir por momentos mais seus, com o seu negócio, com a sua família, com o seu lugar que você definiu para morar, e chegou o momento, né? E realmente é difícil, mas hoje eu me sinto assim Adaptado. agradecido. Eu me sinto assim agradecido por poder fazer alguma coisa é, minha, né, na minha empresa ou na nossa, né, minha, da minha esposa, dos meus filhos, aonde que a experiência que eu tive me proporciona eu fazer o meu melhor, né? Então, eu vou te dar um exemplo, Zigoda. Quando a gente comprou a propriedade aqui em Joinville, primeira coisa que veio, assim, na minha cabeça, a gente precisa ter um projeto. O que eu vou fazer? Né? Qual é o projeto da minha vida, né? Daqui para frente, junto com a minha esposa? E aí a gente definiu. O que o mercado de Joinville tem de demanda? O que essa propriedade tem de diferencial que eu posso oferecer ao mercado? Né? Aquela velha análise de mercado, né, Zigoda? Que na vida pessoal, quando você está fazendo o teu negócio, não muda, não é diferente, né? Você tem que fazer o cenário do mercado, você tem que realmente definir um projeto, qual que é o teu plano, qual é o ano um, 2, 3, 4 e 5, né? É chato para fazer isso, mas pode ter certeza que vai te orientar e vai te dar uma direção muito clara e te dar segurança dos movimentos que você quer fazer, A né? gente Então, escuta muito, Osni, no mercado dizer, o cara saiu, não aguentou, pirou o cabeção, entrou em depressão porque deixou de trabalhar. Você não deixou de trabalhar, você está trabalhando muito. Mas ainda fica aquele resquício, queria voltar ou não? não, Zigora, eu acho que assim, a definição ela é difícil, mas depois que você tomou a decisão, aquilo Vai em ficou, frente. vai em frente, cara. Não, não fique olhando para trás, né? Sinta-se bem por ter feito algo de bom, né? Então, isso que eu levo comigo. Graças a Deus, não precisei fazer mal a ninguém para fazer o bem para as empresas que eu trabalhei e para mim também, né? Tenho orgulho muito de ter trabalhado com tanta gente boa, Zigoda, mas tanta gente boa. O pessoal fala, o mercado. Cara, fique junto das pessoas boas. E você, com certeza, vai ter a oportunidade de desenvolver as pessoas, de poder contribuir com o seu negócio, né? Fuja daqueles que realmente não querem, né, ser comprometidos ou estar de bem com a vida, estar realmente querendo fazer as coisas da forma melhor, mais honesta e correta possível. Ok. Então, estou decidido, estou feliz pelo que eu já fiz, agradeço a todas as pessoas e todas as empresas que me fizeram melhor do que eu era, e isso que está me ajudando muito a seguir com o que eu faço. Osni, teu recado final para o jovem, para aquele que está saindo da faculdade, começando uma história, o que você diria, o que você deixaria de recado para ele? É, eu diria o seguinte, Zigoda, trabalhe com paixão. Primeira coisa, cara, escolha algo que realmente te faça feliz, né? Faça aquilo com vontade, se inspire, olhe para as coisas corretas, se desafie. Esse é o primeiro ponto, né, cara? Faça realmente as coisas com paixão. Segundo ponto, escolha as pessoas certas para andar com você. Esteja ao lado das pessoas que realmente te ajudam, né, que confiam em você,
e que tenha algo a te adicionar, né? É importante compartilhar as coisas difíceis, porque a vida não é fácil, Zigor. Ainda mais Não. para o jovem que está começando, né? Se para a gente ainda é difícil, não podemos negar, mas para o jovem é muito mais difícil. Faça correto, cara, não tenha medo da verdade, né? Muitas vezes a gente ia para reunião, né, Zigor? A gente era jovem e tal, poxa, eu não quero fazer essa pergunta porque... se você tem dúvida, tira a dúvida. Não deixe passar, não deixe passar a oportunidade, né? Confie naquilo, fala a verdade. Às vezes a gente, puta, perdi um pedido, perdi por causa que, cara, perdi porque eu não estava preparado. Na próxima vez eu vou me preparar para fazer um pedido melhor, vou me desenvolver melhor, vou tentar fazer a coisa que realmente eu não fiz, né? Aprenda com os erros. Isso que é importante, né? E não se lamente, né? Porque às vezes a gente se lamenta, né? Poxa, tá, cara, não faça isso, né? E conhecimentos, Igor, eu acho que a gente não vai conseguir competir sendo igual, o mais um, sem gerar valor. Todo ser humano, cliente, o cliente quer algo a mais do que ele já tem, né? E você tem que estar preparado com conhecimento para ofertar, senão Ou não tem jeito. seja, estude, né, Osni? Estude, com certeza. Osni, eu queria te agradecer muito por esse bate-papo que a gente teve aqui. A gente matou a saudade, né, do tempo que trabalhamos juntos aí na antiga Ciba-Geig. E fico muito feliz de ver a tua trajetória vencedora, de ver que hoje você irradia, meu amigo, felicidade pelaquilo que você está fazendo hoje. Então, muito obrigado pelos teus insights, pelas tuas pontuadas, vamos assim dizer, que você deu aqui para essa, principalmente para essa juventude que vai se espelhar, né, em você, em tantas coisas que você fez nessa sua carreira profissional para chegar hoje com 58 anos de idade e resolver não deixar de trabalhar, jamais, mas mudar o foco, né, de trabalho, né, para uma outra atividade. Osni, muito obrigado por esse bate-papo que você trouxe comigo aqui hoje, com a LFZ. Muito obrigado, Zigoda. Para mim é um orgulho, né, estar aí. Gostaria de dizer assim, ó, na trajetória profissional, no final de uma trajetória profissional, as escolhas que você fez, elas são importantes para você chegar assim na idade que eu tô, poder realmente olhar para trás e estar ao lado da minha esposa, né? Vivendo todos os dias com ela, que eu realmente, você sabe, né, Zigoda, como é que é. Ela está Ah, aí do seu lado, ela tá aí do seu lado viagem, escutando isso tudo? tá aqui, com Manda um certeza. abraço para ela, Até porque é nesse momento, uma guerreira acompanhar o cara em tudo isso aí, né? obrigado, Hoje ela querido. vai ter a cozinha planejada. Vai, com certeza. Tá? Ai, ai. Muito Isso é obrigado. muito bom. Dá um abraço na esposa. Osni, Será muito obrigado. A você, tudo bom. ouvinte LFZ Consultoria, Agrocanal LFZ Consultoria, muito obrigado por mais, né, esse dia que estivemos juntos em toda quinta-feira com o Esgoda. Por quê, moçada? Porque o agronegócio é o nosso negócio e o agro não para. Deixa o joinha aí, deixa o seu link. Fique comigo toda quinta-feira com o Esgoda. Bora, um abraço. Fique com Deus.